dia, oitavo ano! Essa é a nossa última aula sobre a independência dos Estados Unidos. Vimos na aula anterior que a Inglaterra impôs uma série de leis e impostos aos colonos para sanar os prejuízos de guerra, principalmente a Guerra dos 7 Anos. Vimos a lei do açúcar, a lei do selo, a lei dos alojamentos, a lei Tauscht. Os colonos já estavam cheios de tantas imposições, aí veio a lei do chá. Então os colonos, em sinal de protesto, jogam todo o carregamento de chá no mar que estava em navios ingleses. A Inglaterra reage criando as leis intoleráveis que os colonos não vão aceitar. Em 1774, todas as colônias, com exceção da Geórgia, organizam no primeiro Congresso Continental de Filadélfia. Faz uma petição à Inglaterra querendo a revogação das leis intoleráveis. Ou seja, eles, a primeiro momento, nesse Congresso Continental de Filadélfia, eles queriam que a Inglaterra retirasse essas leis, as leis intoleráveis. A Inglaterra não aceita as exigências, ordena a intensificação da repressão. Em 1775, inicia a guerra pela independência dos Estados Unidos. Os colonos passam a chefia do exército para o fazendeiro da Virgínia, George Washington, que vai ser o primeiro presidente após a independência. A partir daí, a guerra estava abertamente declarada e as nações rivais da Inglaterra, a França, a Holanda, a Espanha, vão ter uma grande participação nessa guerra ao lado dos Estados Unidos, principalmente a França. A França havia perdido recentemente a Guerra dos 7 Anos, era uma forma dela revidar, ajudando a colônia inglesa a se tornar independente. Porém, esse envolvimento da França nessa guerra de independência dos Estados Unidos agravou ainda mais a crise econômica que se arrastava por muito tempo na França e teve como consequência a Revolução Francesa, que a gente vai ver no próximo capítulo. Ainda em 1775, as colônias se reúnem no segundo Congresso Continental de Filadélfia e decidem separar da Inglaterra. Primeiro Congresso Continental de Filadélfia, os colonos queriam negociar, eles queriam a retirada das leis intoleráveis. Segundo Congresso Continental de Filadélfia, eles estavam decididos pela separação. Thomas Jefferson, ele esteve à frente da comissão para elaboração da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi promulgada em 4 de julho de 1776. Essa data marcou oficialmente a independência dos Estados Unidos, apesar da guerra estar ainda em andamento. Em 1781, a guerra chega ao fim. A Inglaterra só vai reconhecer a independência em 1783. A nova nação, ela vai se organizar em torno das ideias de John Locke, considerado precursor do iluminismo, e em torno das ideias iluministas, principalmente as ideias de Montesquieu. Montesquieu, ele foi um importante filósofo iluminista e ele era da nobreza, ele tinha todos os privilégios de um nobre, mas ele não concordava com o poder absolutista do rei. Ele vai dizer, o poder limita o poder. Ele vai propor a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, para evitar o abuso de poder por parte dos governantes. Essas ideias, esse princípio de Montesquieu, essa proposta, ela vai estar presente na maior parte das constituições do mundo ocidental. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington, como eu já falei, o fazendeiro que chefiou o exército na guerra. Mas assim que os Estados Unidos se tornaram independentes, não foi escolhido um presidente de imediato. Na verdade, as decisões eram tomadas por um congresso formado pelos estados, pelos 13 estados, e eles tinham muita autonomia na tomada de decisões. Dos trabalhos desse congresso, foi elaborada a Constituição, que foi promulgada em 1787, a primeira Constituição estadunidense. E o que essa Constituição estabelecia?
Ela estabelecia uma república federalista presidencial. Isso significa que os estados tinham autonomia para tomar decisões. É o caso do Brasil. Nós temos uma república federativa, ou seja, tem o poder maior, o poder federal, está nas mãos do presidente, que é o executivo, e os estados, eles têm autonomia para tomar decisões administrativas, arrecadação de impostos, criação de certas leis, desde que não fira a Constituição Mãe, que é a Constituição Federal. E a Constituição estadunidense também estabelecia a divisão dos 3 poderes baseado na proposta lá de Montesquieu. A Constituição estadunidense de 1787, apesar de ter sido inspirada nos ideais iluministas, apresentava contradições. E que contradições seriam essas? O iluminismo pregava a igualdade e a liberdade. Na Constituição estadunidense, o voto era censitário. Significa que tinha que comprovar renda. Isso limitava um grande número de eleitores. As mulheres, indígenas, africanos escravizados também não podiam votar, não eram considerados cidadãos. Ó, outra contradição. E a outra contradição é a questão da escravidão. O iluminismo, ele é contra a escravidão, ele é a favor da liberdade, da igualdade. E a escravidão vai ser mantida nos Estados Unidos até o século XIX. Todas essas contradições ocorreram porque a independência foi feita por uma elite colonial masculina que não tinha a intenção de abrir mão de seu poder e nem prejudicar seus negócios. Um exemplo disso, um fazendeiro do sul, ele não queria abrir mão do seu latifúndio e não queria abrir mão da sua mão de obra escrava. Podemos dizer então que a Constituição de 1787 agradou homens brancos ricos. Eu vou deixar para vocês um esqueminha lá no finalzinho para facilitar os estudos. Fechou aí, pessoal? Agora prosseguir a atividade avaliativa e preparar para a avaliação.